Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Na nossa aula de hoje, dando continuidade ainda à série Avaliação de Empresas, nós vamos ver como estimar o índice preço e vendas a partir dos dados básicos. Da mesma forma que em relação ao método do fluxo de caixa descontado, do índice PIL e do índice preço e valor contábil, o índice preço e vendas pode ser calculado utilizando-se os dados básicos. Isso é, por meio da nossa taxa de crescimento, do nosso índice payout, que é o nosso índice de distribuição de dividendos, e dos riscos esperados, calculados pelo custo do patrimônio líquido. Nesse sentido, nós podemos utilizar os dados para calcular tanto uma empresa estável quanto uma empresa de alto crescimento. Em relação a uma empresa estável, importante destacar que é aquela empresa que cresce a uma taxa comparável à da economia na qual a empresa opera, isto é, uma taxa próxima à da economia como um todo. Essa abordagem também se utiliza do modelo de crescimento de Gordon para explicitar o índice preço e valor de vendas, conforme nós vamos ver na fórmula a seguir. Então, o valor do patrimônio líquido é obtido pela divisão do dividendo por ação do período seguinte, período 1, trazido ao valor presente, ou descontado pelo custo do patrimônio líquido, menos a taxa de crescimento na perpetuidade. Como esse dividendo por ação do período 1 é o lucro por ação do período 0 multiplicado por 1 mais a taxa de crescimento na perpetuidade e ainda multiplicado pelo valor do payout, que é o índice de distribuição de dividendos, substituindo no lugar do DPS essa parcela aqui, fica a fórmula assim. Muito bem, além disso, como a margem de lucro é obtida pelo lucro por ação no período 0 dividido pelas vendas do período 0, então nós vamos poder colocar na fórmula no lugar do EPS, vamos passar a venda que está dividindo para o outro lado, ela vai multiplicando. EPS é margem de lucro, então vezes a venda. Então no lugar do EPS põe margem de lucro vezes as vendas. Rearranjo passando então as vendas para o outro lado, está multiplicando, vem para o outro lado dividindo para transformar então no indicador. Remanesce que o índice então PIS vai ser obtido pela margem de lucro multiplicado por 1 mais a nossa taxa de perpetuidade, crescimento da perpetuidade, multiplicado pelo payout. Tudo isso trazido ao valor presente ou descontado pelo custo do PL menos a nossa taxa de crescimento na perpetuidade. E para o período 1, vem ser encontrado dessa forma aqui. Portanto, conforme a gente viu na fórmula anterior, o índice PIL é uma função crescente da margem de lucro, pois está no numerador, e do índice payout, que também está no numerador, e decrescente do risco da empresa, que é medido então pelo custo do PL, que está no denominador. Né? Justamente por isso decresce em relação a ele. Vamos exemplificar, então, para absorver melhor esse conteúdo. Vamos supor que a empresa Alfa, uma empresa que comercializa alimentos, apresentou receitas da ordem de 130,25 milhões e um lucro de 1,45 por ação no ano atual. Adicionalmente, espera-se que a taxa de crescimento dos lucros e dos dividendos da nossa empresa Alfa seja no longo prazo de 7%. Os dados atuais da empresa Alfa são a receita por ação é de 130,25, a gente viu, e o lucro por ação é 45. Já o dividendo por ação é de 80. Dessa forma, o índice payout, pego o dividendo por ação e divido pelo lucro por ação e encontro o índice payout de 55,17%. Taxa de crescimento nós vimos de lucro e dividendo é de 7%, o beta 0,85%. Logo, a nossa margem de lucro vai ser o nosso lucro por ação
em relação à nossa receita por ação, de 130,25. Então nós temos uma margem de lucro de 1,1132%. Podemos então calcular o nosso custo do PL. Vou pegar a taxa livre de risco mais o beta da nossa empresa alfa multiplicado pelo prêmio de risco, enquanto o custo do PL na fase atual de 12,18%. Com base então nessas informações, nós podemos calcular o índice PIS da empresa alfa. Observem, vamos pegar então aqui a nossa 0,1132, que é a nossa margem de lucro, que nós encontramos aqui, 1%, 1,11%, multiplicar por 0,5517, que é justamente o nosso índice payout, e multiplicar por 1 mais a nossa taxa de crescimento, que é 7%. Desconto, utilizando então o nosso custo do PL calculado, que foi de 12,18%, menos a nossa taxa de crescimento na perpetuidade. Encontro o índice PL 0,129. Já para uma empresa de alto crescimento, o modelo utilizado trata-se de um caso especial do modelo de dividendos de 2 estágios, na qual o valor do patrimônio líquido de uma empresa de alto crescimento é obtido pela soma do valor presente dos dividendos esperados nessa fase de alto crescimento e mais o valor final esperado na fase de estabilização. Dessa forma, se as taxas de crescimento forem constantes após a fase inicial de alto crescimento, o índice PIS de uma empresa de alto crescimento ele vai ser expresso conforme a forma que nós vamos ver aqui a seguir. Nessa fórmula, nós observamos que o valor do patrimônio líquido é obtido pelo produto entre o lucro por ação, multiplicado por 1 mais a nossa taxa de crescimento nessa fase de alto crescimento, que é essa primeira fase, a primeira parte da fórmula, e depois aqui a segunda parte da fórmula é a fase de estabilização. Multiplicado ainda por 1 menos 1 a nossa taxa de crescimento nessa fase, elevado ao número N, que é o número de anos dessa fase de alto crescimento. Trago o valor presente, 1 menos o custo do PL, nessa fase então de alto crescimento, elevado ao número de anos de alto crescimento. Desconto tudo pela taxa do custo do PL, dessa fase de alto crescimento, menos o líquido então da nossa taxa de crescimento nessa fase. Na segunda parte da fórmula, nós vamos pegar então o lucro por ação do período zero, multiplicar por 1 mais a nossa taxa de crescimento na perpetuidade, multiplicar pelo payout da perpetuidade, que também é diferente do payout de alto crescimento, multiplicado por 1 mais G, que é a taxa de crescimento do período de alto crescimento, elevado ao número de anos de alto crescimento. Trazidos a valor presente, descontado pela diferença entre o custo do PL nessa fase de estabilização e a taxa de crescimento perpétua, multiplicado por 1 menos o nosso custo de PL na fase de alto crescimento, elevado ao número de anos de alto crescimento. Podemos ainda substituir o lucro por ação pelas vendas no período zero multiplicado pela margem de lucro. Então aqui onde está o EPS, nós vamos fazer dessa forma. Primeiro nós vamos fazer o quê? Vamos separar o EPS zero, que é o lucro por ação do período zero, que está nas duas partes da fórmula. Então vamos colocar aqui o EPS zero, multiplicando o restante todo que está dentro. Então tirei esse aqui lá para fora, né? Ele está multiplicando as duas equações. Dessa forma, então, no lugar do EPS que aqui estava, eu vou colocar vendas vezes a margem de lucro. Passo as vendas para o outro lado para transformar em índice, sobra só a margem de lucro aqui desse lado. E a nossa fórmula aqui já verificamos agora na sequência. A partir dessa fórmula, então, podemos estimar os índices PL de empresas de alto crescimento. Né? Assim, o índice PIS de uma empresa de alto crescimento, ele é determinado pela margem de lucro. Quanto maior a margem de lucro, maior o índice PIS. Isso porque ele está no numerador, né, gente? Então, a margem de lucro está no numerador.
Então, sempre que a margem de lucro for maior, maior vai ser o índice PIS. Payout durante o período estável e de alto crescimento. Quanto maior o payout, maior o índice PIS. Porque também o índice payout está no numerador, tanto da fase de alto crescimento quanto de estabilização. Portanto, quanto maior o payout, maior o PS. Grau de risco. Quanto maior o risco representado pela taxa de desconto, menor o índice PIS. A taxa de desconto, ela está no denominador, né, basicamente. E por isso, quanto maior for essa taxa de desconto, que representa o nosso risco, menor será o índice PIS. Já em relação à taxa de crescimento dos lucros nos dois períodos, no período de alto crescimento e no período estável, quanto maior a taxa de crescimento, maior o índice PIS. Que a taxa de crescimento, observem, basicamente, tanto a do período de alto crescimento quanto a do período estável estão no numerador. Então, quanto maior for essa taxa de crescimento, maior será o nosso índice PIS. Vamos exemplificar para absorver melhor o conteúdo. Vamos imaginar que a empresa Tango deseje calcular o seu índice PIS, sendo que essa empresa passará por um período de 5 anos de alto crescimento, após o qual entrará então no estado de equilíbrio. Os dados do período de alto crescimento são os seguintes: a margem de lucro é de 8,95%, o índice payout de 45%, a taxa de crescimento no período de alto crescimento é de 17%, o beta da empresa é de 1,01 e a taxa livre de risco, o bônus do tesouro, de 7,5. Com base nesses dados, inicialmente calculamos o custo do PL. Pego a taxa livre de risco, 7,5, mais o produto entre o beta, 1,01, e o prêmio de risco, 5,5%, e encontro 13,06% de custo do PL, nessa fase de alto crescimento. Já o período de crescimento estável, os dados são: a taxa de crescimento cai para 7, uma taxa próxima da economia como um todo. O retorno sobre PL de 16% e o índice payout sobe para 64%. O beta projetado se mantém em 1,01, o bônus do tesouro em 7,5. Podemos também calcular o custo do PL, então, para essa fase de crescimento estável. Pego a taxa livre de risco, 7,5%, mais o produto entre o beta, 1,01, e o prêmio de risco, 5,5%. Encontro 13,06 de custo do PL nessa fase estável. Com base, então, nesses dados, podemos calcular o índice PIS da empresa Tango. Vamos pegar aqui, 0,0895, que é justamente a nossa margem de lucro lá da fase de alto crescimento, multiplicar por 1 mais a nossa taxa de crescimento no período de alto crescimento, que é 17%, multiplicar por 0,45, que é o nosso índice payout, e multiplicar ainda por 1 menos 1 mais o 17%, então, que é a nossa taxa de crescimento nesse período de alto crescimento, e elevar em 5 anos, que é o período de alto crescimento. Vou descontar utilizando 1 mais o custo do PL na fase de alto crescimento, que nós calculamos em 13,06. Então é esse aqui que nós estamos utilizando. Além disso, vamos trazer a valor presente, descontando pelo custo do PL, também 13,06, menos a taxa de crescimento na fase de alto crescimento. Toda essa primeira parte da fórmula, então, é da fase de alto crescimento. Já a segunda parte é da fase do período estável. Vou pegar 1 mais a taxa de crescimento do período estável, que é de 7%, vou multiplicar por 0,64, que é o nosso payout esperado para a fase estável, e multiplicar por 1 mais a taxa de crescimento do período de alto crescimento, os primeiros 5 anos, então eu levo em 5. Trago a valor presente, descontando o custo do PL da fase de crescimento estável, que também a gente viu deu 13,06, porque o beta não se modificou, menos a taxa de crescimento do período estável, que é de 7%, e multiplicar por 1 mais a taxa de crescimento do período de alto crescimento, elevada na quinta. Encontro, então,
finalmente nosso índice preço e vendas de 1,2348. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.